Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Terça-feira, 14 de abril, 8h34 da manhã. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mineração, os impactos aí, uma entrevista com o Rossello Lopes que o Criptofácil trouxe, os impactos da mineração pós-halving, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Pra gente começar aqui a brincadeirinha das 5.332 moedas listadas aqui no CoinMarketCap, a gente tem 195 bilhões de dólares de valor de mercado. Tem uma altinha de ontem para hoje, alguns bilhõezinhos aí, porque o Bitcoin sobe praticamente 2% aqui, saindo dos 6.700 que tava, 6.600 e qualquer coisa, para 6.856 nesse momento, tá? O volume financeiro é alto, são 120 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin, 64,2%, tá? Se a gente colocar aqui, primeiro vamos falar do dólar, né? Então 6.856 é o valor de um Bitcoin em dólar, com a doletinha valendo R$ 5,20, né? Deu uma bela aumentadinha de ontem para hoje, saiu de 5,11 para 5,20, foi o que terminou, o que fechou ontem, né? Na segunda-feira. Vamos ver como é que vai ser hoje, tá? Vamos colocar aqui pareado em Bitcoin, né? Então as moedas agora pareadas em Bitcoin. A gente vê aqui algumas coisas caindo um pouquinho, outras coisas subindo um pouquinho, nada muito absurdo, com exceção da Binance Coin, que sobe quase 5% no dia de hoje. Ontem já tinha subido uns 4 ou 5%, eu não vou lembrar agora, mas já tinha subido uns 4 ou 5%. Hoje sobe mais um pouquinho, 4,75%, é o ponto fora da curva aqui do top 10, top 20 aqui nos últimos 2 dias, tá? Então o Bitcoin sobe hoje praticamente 2% em dólar, e a gente tem aqui algumas coisas subindo 0,3% como Ethereum, algumas coisas caindo 0,4% como a XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV aqui também caindo um pouquinho, tá mais ou menos nesse panorama, tá? As corretoras, a gente tem a Binance com quedinha no volume, tá? Mas mesmo assim são 4,4 bilhões de dólares transacionados, é bastante coisa. OKX e BitMEX aqui, as duas praticamente aqui na casa dos 2 bilhões de dólares, também com uma queda de 19, 26, 25% aqui de volume nas últimas 24 horas. O que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, eu tô aqui no Finviz, tá? E a gente teve ontem uma alta de 6,17% na Amazon. Eu tenho um grande amigo que trabalha na Amazon, inclusive ele mora em Seattle, e ele disse que na Amazon eles estão fazendo home office e tal, eles nunca trabalharam tanto na história. Tá? Então a Amazon, o que acontece? O pessoal faz compras pela Amazon, qualquer coisa, o cara vai comprar um celular, um tênis, o cara tá comprando tudo pela Amazon, já era assim. Agora, como o cara não pode sair de casa, ele mais ainda fica nessa de comprar pela internet, buscar suprimento pela internet e tal. E ele disse o seguinte pra mim, falou: Felipe, a galera nunca comprou tanto pela internet como tá comprando agora. Então, assim, é aquele negócio da oportunidade, né? Então, assim, vai ter gente que vai chorar, por exemplo, eu tenho comércio físico, né? Então, aqui em Santos e no Guarujá a gente tem comércio. Tá fechada, praticamente, sei lá, já deu 30 dias, se não deu tá para dar aí 30 dias, né? Então são 30 dias que a folha de pagamento tá comendo, que o aluguel tá comendo, que os impostos estão comendo, que juro de banco tá comendo e eu não faturo. Ponto, final, né? E a Amazon já é o contrário, né? Então tem o cara que chora, que tá louco para esse negócio acabar logo, para poder voltar a ganhar dinheiro, ou pelo menos se manter. E tem o cara que tá vendendo cada vez mais, né? Então a Amazon é uma dessas que nessa crise está se fortalecendo cada vez mais. O que isso impacta em lucro ou prejuízo, eu não faço ideia. Mas de fato eles estão vendendo cada vez mais. E é até lógico a gente pensar por isso, né? Então assim, porra, ninguém tá comprando, ninguém sai na rua para comprar. Por onde a pessoa compra? Pela Amazon, né? Ele vai lá na Amazon, aqui seria um Mercado Livre, temos a Amazon também, mas sei lá, o cara compra pelo Mercado Livre, o cara compra pelo Submarino, o cara compra, sei lá, pela Magalu, pelas lojas americanas e tal. Enfim, mais ou menos por isso, né? E a gente vê que mais ou menos ontem, isso aqui são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Você vê que não tem nada muito absurdo, tal, a Apple subindo 2% e a Amazon chutando o pé no peito aqui, ó, entrando com tudo 6,17% de alta num único dia. É bastante coisa, tá? Faltando 28 dias para o halving. Então esse aqui é o Halving Block Reward Halving Countdown, né? Então contagem regressiva aqui para o bloco 630 mil, que deve acontecer mais ou menos dia 12 de maio. A previsão era 13 de maio, agora mais ou menos 12 de maio, 17 horas UTC. Isso aqui deve dar mais ou menos, a gente fez a conta ontem, mas deve dar mais ou menos 19 horas horário de Brasília, tá? Um pouco mais, um pouco menos, deve ter dado uma mexida, né? Então deve dar 19 horas e 16 minutos por aí, tá? Então o Bitcoin que tem hoje 12,5 Bitcoins por bloco de recompensa vai passar para ter 6,25 e a gente tem um controle na curva de inflação. Falou? Ontem a gente fez uma live com o Paulo Aragão do Criptofácil.
Essa live fica aqui por 24 horas, então até às 7 horas da noite, horário de Brasília, hoje. Hoje nós vamos entrevistar o Rodrigo Digital, tá? Que é o menino da Dash lá, da Eletropay e tal, o carecão lá. Nós vamos entrevistar ele hoje, 19 horas, é um papo muito descontraído, ele fala muito bem, ele é um comunicador, né? Então ele fala muito bem, tem opiniões fortes. Então convido você a fazer parte dessa live, inclusive participar com perguntas, sugestões, etc. na live, tá? Amanhã nós vamos trazer um cara piroca, tá? Piroca, o cara é piroca mesmo. O cara, porra, ele é um advogado tributarista especializado em blockchain, criptomoedas e tal. Dr. Oscar Fará, nós vamos trazer ele amanhã. Então, amanhã, por ser um assunto muito mais complexo e um assunto que interessa muito mais gente, a live não será no Instagram e sim no YouTube, tá? Porque a gente vai trazer muito mais informações. Inclusive, eu acho que a gente vai durar mais do que uma hora, né? As nossas lives aqui no Instagram, elas estão durando uma hora, mais ou menos. A gente quer passar para mais de uma hora para dar tempo de todo mundo se informar direitinho, tá? Tem muita pegadinha, o pessoal tá achando que é só, a minha corretora informa. Tem muita coisa que a gente vai falar amanhã e, obviamente, eu não sei tudo, inclusive eu não sei nada. O pessoal me pergunta sobre tributação, sobre declarar, não declarar. A única coisa que a gente fala é o seguinte, velho, se você não declarar, você tá sonegando impostos, né? Então você tá correndo um crime aí. Então, eu acho que ninguém quer ter esse tipo de problema. Então, na hora de declarar, eu acho que você deveria declarar, tá? Cada um. E amanhã nós vamos trazer o porquê, os porquês, né? Os pormenores da coisa com o Dr. Oscar Fará, um cara que é especializado em tributação internacional e também tributação em criptomoedas, tá certo? Então a gente vai trazer o cara amanhã, 19 horas, horário de Brasília. Aí amanhã é no YouTube. Hoje é no Instagram, amanhã é no YouTube. Provavelmente a live de amanhã fica gravada, tá? Mas conto com você para você, inclusive, fazer perguntas ali no horário da live. Falou? Então hoje, 19 horas, horário de Brasília, @canal Bitnada no Instagram. Falou? Conto com você lá. Vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin, porque olha só que belezinha, né? Ontem, depois de sei lá quantos dias, a gente contou aqui, né? Desde o dia 1º de abril, ó. Ontem fez 11 dias, né, que o Bitcoin estava aqui acima da média de 21, que é essa média aqui, ó, maravilhosinha aqui, ó. Pô. E aí ontem a gente deu aquela quedinha, certo? Fomos até aqui 6.500 qualquer coisa. Uma quedinha de mais ou menos 2, 3, chegou a 4%, quase 5% aqui, né? E a gente baixou um pouquinho dessa média de 21 períodos, e a gente ainda falou ontem, pô, é preocupante ficar abaixo da média de 21, né? Então essa linhazinha aqui, que agora ficou retinha aqui nos últimos dias, né? Abaixo dessa linha de 21 é preocupante. E aí o Bitcoin bonitão, faceiro aqui, volta para cima e agora a gente está na média de 21, talvez um pouquinho abaixo, mas enfim, a gente está aqui na zona de preços da média de 21 períodos no diário, tá? Então, nesse sentido, tá legal. Peraí que deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então, nesse sentido, tá legal. A gente vê que o volume, desde aquela queda, ele vem diminuindo, né? Então, a gente teve a queda aqui do dia 12 e 13 de março, que inclusive completou hoje, né? Hoje é dia 14, então ontem completou um mês daquela queda muito louca, daquela sexta-feira 13 de março, né? E agora, 14 de abril, a gente vê que o volume vem caindo, pelo menos a média, né? Então, o volume são essas barras aqui embaixo, tá? Deixa eu até fazer assim, para diminuir um pouquinho. Então, você vê, ó, quando a gente teve muita volatilidade, ó, na verdade aqui, né? Quando a gente teve muita volatilidade, foram os dias que o preço teve mais volume. Então, olha só como a gente vem caindo, né? Agora, parece que tá querendo normalizar mais ou menos na média que a gente tinha aqui, ó, pré-queda aqui dos 50% num único dia, tá? Então, o volume vem caindo. Mas esse volume aqui era praticamente todo de venda, né? Principalmente nesses 2 dias aqui. Principalmente no dia 12 de março, né? Foi um volume de venda. Dia 13 foi um volume mais de compra. E aqui ficou alternando aqui, desde desse fundão aqui dos 3.800 até os quase 7.000 aqui. Aí teve uma alternação de preço de força de compra, força de venda. Mas a gente vê que esse volume agora, ele vai voltando à normalidade, né? Então você vê uma alta aqui, bizarra aqui, e depois ele vai voltando ao normal. Sobre o Bitcoin agora, sobre o preço, show de bola, não muda muita coisa do que a gente falou anteontem, então na realidade anteontem não, então na realidade sexta-feira, tá? O preço se mantendo aqui acima da média de 21 períodos tá ok, pelo menos para quem tá comprando, tá comprado, né? E a resistência agora, óbvio, é a média de 21, a gente tem que se manter nessa média de 21 pelo menos acima dela, e agora essa média de 50 aqui continua sendo a resistência, que olha só, a gente bateu aqui nela várias vezes, olha só, no dia 7, no dia 8, no dia 9 de abril, no dia 10. Aí no dia 11 a gente ficou pianinho aqui, pumba, dia 12 novamente a gente bate aqui. Então foram 1, 2, 3, 4,
5 tentativas da gente romper essa média de 50 e não conseguiu. Vamos ver agora que essa média está baixando, né? Ela é mais lenta, obviamente, do que a de 21 períodos, porque o 21 períodos são 21 períodos e a média de 50 são 50 períodos, né? Óbvio, né, Felipe? Pô, tá falando o óbvio, né? A gente vê que agora o preço está chegando, provavelmente alguns dias vai dar um encontro aqui, tá? Mas sei lá, 4 ou 5 dias, se não tiver nenhuma explosão de preço para cima ou para baixo, a gente deve ter um encontro aqui entre a média de 21 e a média de 50, e vamos ver como é que faz esse rompimento aqui, se é que vai ter um rompimento. A gente continua com topos e fundos ascendentes, tá? Então, ó, topo maior que o outro e o fundo maior que o último fundo, tá? Vamos ver o que acontece. O último fundo foi aqui, esse fundo nosso tá aqui, vamos ver o que acontece agora. Por enquanto, nenhuma novidade. O preço do Bitcoin se mantém em 21 períodos, tá tranquilo. É um imã, né? A média de 21 é quase que um imã aqui. Vamos ver o que acontece. Tendência aqui de curto prazo. Vamos ver o que rola aqui nos próximos dias, tá? Vamos falar sobre notícias. Primeira coisa, queria convidar você a acessar o bitnoticias.com.br, um portal de notícias que a gente faz com muito carinho para você se informar aí todos os dias, tá? Primeira notícia, essa daqui, olha só. A plataforma usa inteligência artificial para encontrar Bitcoin com preços menores. Então, a Ubit, Obit, né, que se escreve, Obit, deve ser Ubit que fala, lançou um recurso de inteligência artificial que conecta compradores de Bitcoin à plataforma que possui criptomoeda mais em conta, tá? O sistema pesquisa em diferentes plataformas que incluem exchanges e OTCs e verifica o preço mais baixo. Provavelmente você deve conseguir comprar por essa Ubit aqui. Então, para compradores e vendedores aí, ele consegue achar os melhores preços aqui, tá? Vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. Bem interessante isso aqui, certo? O Ubit. Deixa eu mostrar outra coisa aqui, ó. Fabricante chinesa de mineradora de Bitcoin divulga prejuízo em relatório preliminar. Então, olha só, essa mineradora aqui, ó, Canaan Creative, divulgou seu primeiro relatório de lucros, não auditados, então o relatório é deles mesmo. Esse é o primeiro relatório que a empresa abriu, desde que a empresa abriu capital nos Estados Unidos, tá? Segundo o relatório, Canaan vendeu 10,5 exahashes por segundo, que representa cerca de 20% de crescimento da rede do Bitcoin no ano passado. É bastante coisa. Conforme dados do relatório, o fabricante registrou 114 milhões em prejuízo líquido apenas no quarto trimestre. Então, no quarto trimestre, os caras perderam 114 milhões de dólares aí só em prejuízo, tá? E durante o ano todo foram mais 31,2 milhões somente aí em 2019. Então, assim, são quase 150 milhões de dólares de prejuízo. E aí, o que eles falam aqui? Que tiveram algumas máquinas com chips mais baratos e tal, que impactaram aí, tanto no rendimento deles, quanto no custo da operação. Eu vou deixar essa notícia agora aqui, eu vou deixar todas aqui, tá? O Rossello foi entrevistado ontem pelo Criptofácil, né? Então, o nome da matéria é o seguinte: menos de 30 dias para o halving do Bitcoin. Especialista em mineração faz suas previsões. E aí o Rossello, ele deixa aqui os depoimentos dele, né? Dizendo o que ele acha que vai acontecer depois que houver o halving, que a gente já mostrou aqui no comecinho, que vai ser em mais ou menos 28 dias, tá? Então, 28 dias, 5 horas e 28 minutos, tá bom? Dia 12 de maio de 2020. O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, olha... Ele acha que a taxa da rede vai cair um pouquinho, ou seja, o pessoal vai ter prejuízo em minerar um Bitcoin. Ele fala o seguinte, ó, Rossello Lopes afirma que o custo por Bitcoin minerado pode ser afetado pelo halving, mas de forma positiva. Ele estimou que o custo atual para minerar um Bitcoin gira em torno de 6.400 dólares nos países onde é possível adquirir eletricidade a 5 centavos de dólar. O custo, segundo ele, pode variar cerca de 10% para um país e outro, tá? Então ele estima que o custo de minerar um Bitcoin hoje são 6.400 dólares, tá? Só pra gente ter uma noção, deixa eu grifar aqui. Só pra gente ter uma noção, o Bitcoin hoje tá custando 6.800, né? Então hoje um minerador tem 6.400 de lucro, isso contando a força elétrica, né? Contando energia, não bota aí funcionário, não bota aluguel, provavelmente não bota o hardware que para de funcionar, manutenção, esse tipo de coisa, tá? Então o cara custa 6.400, ele vende nesse momento 6.852 dólares, tá? Então tem um lucro aí bacaninha, mais menos de 10% aí do que ele investe, né? Então ele investe 6.400 e tira menos de 10% por isso, então é um risco bem grande na minha opinião.
E ele diz o seguinte, quando o Bitcoin continuar, né, quando rolar o halving, ele acha que isso aí vai ser, muita gente vai sair fora, então a força computacional da rede num primeiro momento deve diminuir, segundo ele. E a expectativa dele, olha só, aspas aí para ele, pode ser que depois do halving, por ter muita gente saindo do mercado, um reajuste ocorra. A minha expectativa é que o valor do Bitcoin minerado volte para os 6 mil dólares por unidade, né? Então, ele acha o seguinte, bom, muito aventureiro começou a minerar, não vai segurar o tranco porque tem energia cara ou porque não vai compensar minerar, ou sei lá, porque as máquinas vão ficar cada vez melhores, ele já vai falar isso, a gente já vai ler alguma coisa nesse sentido daqui a pouco. E ele acha o seguinte, o Bitcoin, isso vai ter um impacto positivo, que mais gente vai desligar a máquina, e o preço que hoje custa 6.400 por um Bitcoin, vai chegar, segundo ele, a 6 mil dólares por unidade, tá? Então, segundo ele, não vai ter prejuízo desde que muita gente saia do mercado, tá? Vamos ver o que ele fala aqui também. Em algum momento aqui, ó, olha só, aspas aqui para ele. Não acredito que haverá um impacto no valor logo após o halving, até porque muitas pessoas ainda estão aguardando completamente por uma resposta do mercado. O halving não vai causar grandes impactos no preço do Bitcoin, segundo ele, tá? Ainda mais nesse cenário de coronavírus que está gerando mais cautela nas pessoas sobre onde investir. A gente tem que lembrar que o impacto do halving, respeito a opinião, tá? A gente tem que lembrar que o impacto do halving, ele acontece meses depois do halving, tá? Então quem está esperando aqui, ó, exatamente 28 dias, ou 2 dias a mais, ou 2 dias a menos, talvez se frustre, tá? O impacto do halving, ele acontece geralmente 12 meses depois. Isso é mais ou menos o que aconteceu nos últimos 2 halvings, tá certo? Então, óbvio que a amostragem que a gente tem para trás é muito pequena, aconteceram apenas 2 halvings, é muito pouco pra gente, né? Não é assim, aconteceram 50, então a gente consegue pegar os últimos 50 e ver o que aconteceu. Não, foram apenas 2, e nos 2, quando aconteceu o halving, se você olha no gráfico, a gente estava no meio de uma subida. Então, o impacto positivaço mesmo foi mais ou menos 12 meses depois, de 10 a 12 meses depois, tá? E olha só o que ele fala aqui. Em algum momento aqui, que eu não estou achando mais, ele fala que existe uma pressão para a gente ter máquinas melhores, né? Vamos ver se é isso aqui. Olha só, aspas aqui para ele. Nesses países onde tem acesso à energia elétrica muito barato, possuir máquinas S9, que são da Antminer, já é um benefício, ainda que elas gerem poucos bitcoins, se houver quantidade suficiente para render 50 dólares ao mês. Já vai colocar na mesa, comida na mesa de muita gente, tá? Eu não tô achando onde que ele fala que, sei lá, onde a gente vai precisar ter máquinas melhores, né? Então, assim, o custo por Bitcoin vai ficar mais caro, porque a recompensa vai diminuir, mas a busca pelo mercado por hardwares melhores, né? Então, máquinas que consigam minerar melhor vão acontecer, tá certo? Mais ou menos aí a opinião dele. Segundo ele, deve sair muito minerador do mercado e o preço deve dar uma oscilada num pequeno prazo, aí depois voltar a custar 6 mil dólares um Bitcoin minerado. Vamos ver o que acontece. Beleza, pessoal? Vamos encerrando aqui. Hoje, 19 horas, horário de Brasília, live com o Rodrigo Digital, falou? Da Dash. Amanhã, aqui no YouTube. Amanhã vai ser no YouTube, tá? Amanhã, quarta-feira, no YouTube, 19 horas, horário de Brasília, sobre tributação, imposto de renda e etc e tal, sobre criptomoedas. Falou? Aguardo você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do Holding, Projeto Hold Estratégico.